A Guerra Civil entre Júlio César e Pompeu Grande foi um dos eventos mais marcantes da história da República Romana, que ocorreu entre os anos 49 a 45 a.C. Júlio César havia conquistado grande prestígio após as suas vitórias na Gália, e ao retornar a Roma ele se viu em uma disputa direta com Pompeu, que também tinha uma grande influência, em especial após as suas vitórias no Oriente e a sua aliança política com o Senado. A guerra foi marcada por uma série de batalhas decisivas que culminou com a derrota de Pompeu e a consolidação de Júlio César como o líder absoluto de Roma. Então fique comigo nesse vídeo que nós vamos ver a história completa dessa guerra que abriria o caminho para o fim da República e o início do Império Romano. Era janeiro do ano 49 a.C. e naquele momento a República Romana estava repleta de tensões políticas e militares. Júlio César, como general e político ambicioso que era, havia consolidado seu poder na Gália e acumulado grande influência e riqueza. Só que a sua crescente popularidade e poder eram vistos com desconfiança pelo Senado e por Pompeu, o seu antigo aliado e agora rival. O mandato de Júlio César como procônsul na Gália e na Ilíria já havia acabado. Por isso, o Senado ordenou que ele desmobilizasse seu exército e voltasse a Roma. Todo magistrado romano exercia o imperium, que era o poder de comando sobre as suas tropas. Eles podiam exercer esse poder fora da Itália, mas não podiam trazer suas tropas para dentro da Itália sem autorização do Senado. E o rio Rubicão era essa barreira. De um lado do rio estava a província da Gália Cisalpina, um território romano, mas fora dos limites diretos de Roma. Do outro lado estava a Itália, o centro da República Romana, onde as leis e a ordem de Roma eram absolutas. Dessa forma, a lei romana era clara. Qualquer general que cruzasse o Rubicão com o exército era considerado um traidor. E tendo perdido os poderes de magistrado, César agora deveria dispensar o seu exército antes de entrar na Itália. Só que, ao mesmo tempo, César sabia que se ele entrasse em Roma sem as suas tropas, no mínimo ele seria preso. De acordo com o historiador Suetônio, César estava indeciso ao se aproximar do Rubicão. Até porque aquela travessia não era apenas uma ação militar, mas um ato cheio de consequências legais e políticas. Suetônio relata que César foi impulsionado por uma aparição sobrenatural que encorajou ele a seguir em frente. Ao atravessar o rio, César teria dito a famosa frase "a sorte está lançada", significando que a sua decisão era irrevogável. No dia 10 de janeiro de 49, Júlio César liderou uma única legião, a Legião 13ª Gemina, ao sul sobre o rio Rubicão, da Gália Cisalpina até a Itália. Após atravessar o rio, César demonstrou a sua habilidade estratégica como general. Se aproveitando da despreparação da Itália para uma invasão, ele capturou a cidade de Ariminum e outras 3 cidades sem encontrar nenhuma resistência. A notícia da incursão de César se espalhou rapidamente por Roma, chegando por volta de 17 de janeiro. Em resposta à invasão de César, Pompeu agiu de forma rápida. Ele emitiu um decreto reconhecendo oficialmente o estado de guerra civil e convocou todos os senadores a se juntarem a ele. Muitos senadores, temendo o caos e a violência das guerras civis anteriores, deixaram Roma junto com Pompeu e seus aliados. Outros optaram por se retirar para suas vilas no campo, buscando manter um perfil discreto durante o conflito que era iminente. As legiões gaulesas, que tinham lutado ao lado de Júlio César em suas campanhas vitoriosas, viam nele um líder e protetor. Eles sentiam que César merecia o apoio da República por tudo que ele havia realizado. Em contrapartida, outros soldados seguiram Pompeu e os cônsules, que representavam a República e a ordem estabelecida. César fez questão de se dirigir diretamente aos seus homens. Em seus discursos, ele destacava as injustiças que havia sofrido nas mãos dos seus inimigos políticos, especialmente Pompeu. César argumentava que Pompeu o havia traído e focava nas violações dos direitos dos tribunos, com vetos que haviam sido ignorados pelo Senado. E para reforçar o seu ponto, César exibiu os tribunos que haviam fugido da cidade, ainda disfarçados diante das suas tropas. Para a maioria dos romanos, tomar partido na guerra civil era uma decisão muito difícil. Inicialmente, apenas um pequeno número de pessoas estava comprometido com um lado ou outro. Por exemplo,
Caio Cláudio Marcelo, que como cônsul em 50 a.C. havia encarregado Pompeu de defender a cidade, optou pela neutralidade quando o conflito começou. Já Marco Júnior Bruto enfrentou um dilema bem complexo, já que a sua vida pessoal estava ligada às principais figuras do conflito. O seu pai havia sido morto por Pompeu e a sua mãe estava sendo amante de Júlio César, e ele foi criado na casa de Catão o Jovem, que era um defensor da República. Bruto decidiu deixar Roma e se juntou ao acampamento de Pompeu, inicialmente estabelecendo um posto na Cilícia antes de se unir ao exército de Pompeu. Tito Labieno, que era o tenente mais confiável de César na Gália, também tomou uma decisão surpreendente ao desertar para Pompeu. As razões para sua deserção não são totalmente claras, mas podem incluir o ressentimento pelo crescente prestígio de César e uma lealdade anterior a Pompeu. Ainda no fim de janeiro, César e Pompeu iniciaram negociações. César propôs um acordo que envolveria o retorno dos dois para suas províncias originais, o que exigiria que Pompeu viajasse de volta para a Espanha, onde tinha suas bases de apoio. Só que Pompeu impôs a condição de que ambos dissolvessem suas forças imediatamente e submetessem a disputa ao Senado para arbitragem. César rejeitou a contra-oferta de Pompeu, já que isso o deixaria à mercê de senadores hostis em Roma e anularia os benefícios estratégicos da sua invasão surpresa. Decidido a manter o impulso e não abrir mão da sua vantagem militar, César optou por continuar avançando. Esse momento marcou o fim das negociações e o início de uma guerra civil devastadora para a República Romana. César rapidamente invadiu Piceno, que era a região de origem da família de Pompeu. Enquanto suas tropas enfrentavam algumas forças locais, César teve a sorte de encontrar uma população que não era hostil. As suas tropas se abstiveram de saquear e isso ajudou a ganhar o apoio local e a evitar conflitos desnecessários. Em fevereiro de 49, César recebeu alguns reforços e capturou Asculum, uma cidade estratégica que a sua guarnição local havia desertado diante do avanço das forças de César. Essas vitórias iniciais consolidaram a sua posição na região e fortaleceram seu controle sobre o território. A maior resistência encontrada por César ocorreu em Corfínio, onde Lúcio Domício Enobarbo liderava as forças locais em nome do Senado. Enobarbo recentemente havia sido nomeado governador da Gália e recebeu instruções de Pompeu para recuar e se unir às forças principais em defesa da República. No entanto, as negociações falharam e César se preparou para um cerco. Enobarbo inicialmente havia afirmado que a ajuda de Pompeu estava a caminho, mas ele foi descoberto planejando a sua própria fuga. Diante disso, seus próprios soldados o prenderam e decidiram se render a César após um cerco de uma semana. Essa rendição trouxe consigo cerca de 50 senadores e cavaleiros, todos os quais César permitiu que fossem libertados. Após a rendição, os magistrados locais de Corfínio entregaram a César uma grande quantia de dinheiro destinada a pagar as tropas de Enobarbo. César, em um gesto de diplomacia e para ganhar apoio, devolveu o dinheiro aos soldados e solicitou que fizessem um juramento de lealdade a ele. A maioria dos soldados aceitou, e isso fortaleceu ainda mais a posição de César na região. Ao contrário dos seus predecessores, como Sula e Mário, que eram conhecidos por suas campanhas implacáveis e vingativas, César adotou uma política de clemência durante o seu avanço pela Itália. Os seus soldados foram instruídos a não saquear o campo, e isso ajudou a ganhar o apoio da população local. Essa abordagem também teve um aspecto prático crucial. Ao evitar represálias severas, César conseguiu manter a simpatia e o apoio da Itália em meio ao conflito. Enquanto César consolidava o seu controle sobre a Itália, Pompeu planejava uma fuga estratégica para o leste, onde esperava levantar um exército massivo nas províncias orientais do Império Romano. Pompeu e suas forças se dirigiram a Brundísio, que era um importante porto no Mar Adriático. Pompeu requisitou navios mercantes para essa travessia. Como relata o historiador Apiano em sua obra História Romana, Pompeu, que ainda tinha o controle do mar, recuou para Brundísio com a intenção de atravessar para a Grécia, onde poderia reorganizar suas forças. E essa decisão de Pompeu de abandonar a Itália foi amplamente criticada por seus contemporâneos e até mesmo por alguns dos seus aliados.
Acreditava-se que, se ele tivesse permanecido na Itália e enfrentado César diretamente, ele poderia ter obtido o apoio de legiões adicionais, e talvez o desfecho da guerra tivesse sido diferente. Só que Pompeu, que era um comandante muito experiente, sabia a necessidade de se retirar para uma posição onde ele pudesse lutar em condições mais favoráveis. Segundo Plutarco, Pompeu considerava a guerra uma maratona. Ele sabia que a força de César se baseava na sua capacidade de ação rápida e decisiva. Já a estratégia de Pompeu se baseava em arrastar o conflito, aproveitando seus recursos superiores e a sua rede de aliados no Oriente. Plutarco relata: Pompeu decidiu que seria melhor retirar-se para a Grécia, onde poderia utilizar os recursos do Oriente e ganhar tempo para fortalecer sua posição contra César. Com Pompeu e os senadores aliados fora de Roma, César marchou rapidamente em direção à cidade. O avanço de César foi notavelmente rápido e eficiente, com suas legiões se movendo em uma velocidade que surpreendeu seus adversários. Esse avanço relâmpago foi facilitado pela ausência da resistência organizada, já que Pompeu não havia deixado forças para defender a capital. O historiador Cássio Dio descreve a entrada de César em Roma com a seguinte observação: César entrou em Roma como um conquistador, mas sem encontrar inimigos, apenas uma cidade vazia, cheia de medo e incerteza. Quando César chegou aos portões de Roma, a cidade estava praticamente deserta de autoridade. Os principais senadores e magistrados que apoiavam Pompeu já haviam fugido, temendo represálias ou, no mínimo, a perda das suas posições. O pânico e a desorganização tomaram conta da cidade. A população, admirada com a rapidez dos acontecimentos, aguardava o que estava por vir. César, ao entrar em Roma, encontrou pouca ou nenhuma oposição. Com a cidade sob seu controle, uma das primeiras ações de César foi assumir o comando do tesouro estatal, localizado no Templo de Saturno. Ele utilizou esses recursos para financiar suas campanhas militares subsequentes e para garantir a lealdade dos seus soldados. Além disso, César foi nomeado ditador pelo Senado, uma posição que ele utilizou para legitimar suas ações e consolidar ainda mais sua autoridade. O cargo de ditador na Roma republicana era uma magistratura extraordinária, criada para conceder a um único homem poderes quase absolutos por um período limitado de tempo, geralmente 6 meses, para lidar com crises graves. O ditador tinha autoridade para tomar decisões rápidas sem a necessidade de consulta ao Senado, mas a sua autoridade era temporária e cuidadosamente vigiada para evitar abusos. César, ciente da tradição e do simbolismo associados ao título, aceitou a nomeação, mas agiu rapidamente para não parecer que estava se aproveitando da situação para estabelecer uma tirania. Como Suetônio observa, César foi nomeado ditador em um momento de grande crise, mas renunciou ao cargo após poucos dias, preferindo não testar os limites da paciência dos romanos com o poder absoluto. E um dos aspectos mais notáveis da nomeação de César como ditador foi a sua decisão de renunciar ao cargo após apenas 11 dias. A renúncia foi uma jogada calculada para mostrar que César não estava interessado em minar as tradições republicanas mais do que era necessário. Ele entendeu que, embora a ditadura pudesse ser uma ferramenta útil para consolidar o seu poder de forma rápida, mantê-la por muito tempo poderia alienar muitos dos seus apoiadores e dar munição a seus inimigos, que já o acusavam de ambição desmedida. Após renunciar ao cargo de ditador, César foi eleito cônsul, uma posição que permitiu a ele consolidar seu controle sobre o governo romano de maneira mais palatável aos olhos da elite romana. Como cônsul, ele tinha o poder de administrar as leis, presidir o Senado e liderar as legiões, mas fazia isso dentro do arcabouço das instituições republicanas que ainda eram, em teoria, respeitadas. Cícero observou em suas cartas: César é um mestre na arte de usar os títulos republicanos para ocultar a extensão do seu poder. Ele é cônsul, sim, mas com a força de um rei. Essa decisão de renunciar ao título de ditador foi estratégica. César estava ciente do valor simbólico de manter a fachada da república, ao mesmo tempo em que controlava efetivamente todos os aspectos do governo. A entrada de César em Roma e suas ações após isso polarizaram ainda mais a sociedade romana. Para alguns, especialmente os que se beneficiaram diretamente das suas reformas e da sua clemência, César foi visto como um salvador,
que trouxe ordem a um momento de caos. Para outros, especialmente aos partidários de Pompeu, ele era um tirano que havia destruído a república para satisfazer sua própria ambição. E entre os senadores que haviam permanecido em Roma, muitos se sentiram obrigados a colaborar com César, seja por medo, seja por cálculo político. Havia aqueles também que, mesmo tendo ficado, se mantinham em silêncio, esperando uma oportunidade de se rebelar contra a nova ordem estabelecida por César. A reação em Roma à nomeação de César como ditador também foi bem variada. Por um lado, muitos viram com alívio o fato de ele não ter mantido o poder ditatorial por mais tempo. Isso acalmou os temores de que César pudesse estar buscando uma tirania pessoal. Por outro lado, a rapidez e a eficácia com que ele consolidou o poder mostrou a todos que, apesar das suas declarações de respeito às tradições republicanas, ele estava determinado a estabelecer um novo tipo de liderança em Roma. Como cônsul, César implementou mudanças na administração do governo e na justiça. Ele reorganizou as províncias, substituindo governadores que eram leais a Pompeu por aqueles que o apoiavam. Além disso, ele começou a reformar o calendário romano, que estava desatualizado e causava confusão nas celebrações religiosas e nos ciclos agrícolas. Essa reforma do calendário, que resultou no calendário juliano, foi uma das reformas mais duradouras de César, com efeitos que perduraram por séculos. Cássio Dio escreveu o seguinte sobre isso: César mostrou que ele poderia exercer o poder absoluto e ainda assim recuar para o consulado como se estivesse respeitando a tradição, mas todos sabiam que a república estava sob seu controle. E logo após consolidar esse controle sobre Roma, César marcha em direção a Brundísio para tentar capturar Pompeu antes que ele consiga fugir. No entanto, Pompeu, usando suas habilidades navais e com o controle do mar, conseguiu evacuar suas tropas para a Grécia, antes que César pudesse completar o cerco. Pompeu conseguiu embarcar grande parte de suas forças, junto com suprimentos e equipamentos, em navios que estavam prontos para o porto de Brundísio. O bloqueio de César, embora engenhoso, não foi rápido o suficiente para impedir a partida. O historiador Cássio Dio descreve a cena da fuga. Pompeu, com a sua frota pronta, embarcou suas tropas e navegou para o leste, deixando César com pouco mais do que uma cidade vazia e uma vitória sem substância. E essa escolha da Grécia como destino de Pompeu não foi aleatória. As províncias orientais do Império Romano, especialmente a Grécia e a Ásia Menor, eram ricas e possuíam vastos recursos militares e financeiros. Além disso, Pompeu tinha fortes laços com as elites locais, fruto de suas campanhas bem-sucedidas durante as guerras mitridáticas e também das reformas administrativas na região. Ele esperava que essas alianças lhe proporcionassem os recursos necessários para reorganizar suas forças e para preparar uma contraofensiva contra César. Uma vez na Grécia, Pompeu imediatamente começou a reunir um novo exército. Ele convocou legiões de suas províncias orientais, recrutou mercenários e utilizou seus contatos com reis aliados, como o Deiotaro da Galácia, para reforçar seu exército. A força de Pompeu cresceu rapidamente, e ele foi capaz de reunir uma das maiores forças militares da época, com um total estimado de até 40.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Pompeu também assegurou o controle do mar, o que lhe permitiu manter linhas de suprimento abertas e dificultar os movimentos de César. Mas antes de enfrentar Pompeu diretamente na Grécia, César decidiu neutralizar as forças pompeianas na Espanha, uma região estratégica sob o controle de dois dos mais leais legados de Pompeu, Lúcio Afrânios e Marcos Petreius. Esses fiéis generais de Pompeu possuíam uma força defensiva forte, utilizando o terreno montanhoso da região para sua vantagem. Era o ano 49 a.C., e antes de César concentrar suas atenções em Pompeu no Oriente, ele decidiu marchar para a Espanha e reunir suas legiões. As forças de Pompeu na Espanha, sob o comando de Afrânios e Petreius, estavam estabelecidas na região de Ilerda, atual Lérida, um local estrategicamente importante devido à sua posição geográfica e ao controle das rotas de suprimento. César entendeu que deixar essas forças inimigas intocadas na retaguarda poderia ser um desastre para ele. Por isso, ele decidiu marchar rapidamente para a Espanha e enfrentar Afrânios e Petreius.
E essa travessia para a Espanha foi desafiadora, especialmente considerando a necessidade de manter a moral e o suprimento das tropas durante a campanha. César sabia que a velocidade e a surpresa seriam cruciais para o sucesso dessa campanha. O historiador Cássio Dio relata que César marchou com uma determinação feroz, ciente de que a velocidade das suas ações poderia impedir Afrânios e Petreios de consolidar suas forças ou de se preparar adequadamente para um cerco prolongado. E a campanha de César na Espanha culminou na Batalha de Ilerda, que era um ponto estratégico controlado por dois dos melhores generais de Pompeu que estavam utilizando o terreno montanhoso para sua vantagem defensiva. A princípio, César enfrentou dificuldades devido ao terreno e à preparação das forças pompeianas. No entanto, ele logo conseguiu virar a situação a seu favor, cortando as linhas de suprimento dos inimigos e isolando-os em uma posição de fraqueza. César descreve nos seus próprios escritos a situação em Ilerda. Ele escreveu: percebendo que o cerco convencional não nos traria vitória, decidi cortar as linhas de suprimento inimigas, forçando-os a lutar em condições que não favoreciam suas defesas. Com essa estratégia, César foi capaz de forçar Afrânios e Petreios a se renderem sem necessidade de um combate direto e sangrento. A estratégia de César envolveu manobras de cerco e a construção de fortificações ao redor de Ilerda, com o objetivo de forçar os inimigos a se renderem por fome ou pela impossibilidade de continuar a luta. Além de cortar os suprimentos, César conseguiu dividir as forças inimigas, impedindo que Afrânios e Petreios se reunissem com outras tropas leais a Pompeu. Isso foi feito através de movimentos rápidos e táticas de distração, que confundiram os defensores, forçando eles a cometer erros estratégicos. Após a rendição das forças pompeianas, César demonstrou clemência ao libertar Afrânios e Petreios, permitindo a eles voltar para casa sob a condição de que não pegassem mais em armas contra ele. Essa clemência fazia parte de uma estratégia mais ampla para ganhar apoio e evitar ressentimentos que poderiam levar a uma resistência prolongada. Suetônio destaca essa abordagem de César. Ele escreveu: César mostrou clemência para com os comandantes derrotados, não porque fosse fraco, mas porque entendia que o perdão poderia ser uma arma poderosa para assegurar a lealdade e minimizar sua resistência futura. Só que essa política de clemência não foi isenta de críticas. Alguns dos seus próprios homens, que estavam ansiosos por vingança e despojos de guerra, viam essa atitude como um sinal de fraqueza. Só que César acreditava firmemente que a construção de alianças, mesmo entre antigos inimigos, era mais vantajosa do que uma política de repressão severa. Então, depois de suas vitórias iniciais na Espanha, César estava determinado a perseguir Pompeu, que havia reunido um grande exército na Grécia. Pompeu, apoiado por muitos senadores romanos e pelas províncias orientais, possuía uma força militar considerável, composta por legiões veteranas e contingentes de aliados no Oriente. Ele também controlava a maioria das rotas marítimas, o que lhe dava uma vantagem estratégica significativa. César, ciente do poder de Pompeu, sabia que o tempo estava contra ele e que deveria agir rapidamente para evitar que seu inimigo consolidasse ainda mais suas forças. Foi então que César decidiu cruzar o Mar Adriático em pleno inverno, uma época em que as condições climáticas tornavam a navegação extremamente perigosa. Essa decisão foi arriscada, mas César acreditava que a surpresa e a rapidez da sua ação poderia compensar os perigos. Plutarco, em seus escritos sobre a vida de César, descreveu a situação. César, sem temer as dificuldades do inverno, decidiu cruzar o Adriático para enfrentar Pompeu. Ele sabia que o risco era grande, mas também sabia que a vitória exigia ousadia. César reuniu cerca de 15.000 soldados e uma força considerável de cavalaria, distribuindo-os em uma frota de navios que partiu para Brundísio com destino à costa da Grécia. As condições meteorológicas adversas e a presença da frota pompeiana tornaram a travessia perigosa, mas a decisão de César de cruzar o Adriático durante o inverno pegou Pompeu de surpresa. César descreve a travessia em seus comentários sobre a Guerra Civil. A travessia do Adriático foi marcada por ventos contrários e mares agitados, mas sabíamos que a surpresa seria nossa maior aliada.
Conseguimos chegar à Grécia sem que Pompeu nos interceptasse e estabelecemos uma base firme no litoral. Ao chegar à costa grega, César estabeleceu seu acampamento em Apolônia, enquanto aguardava a chegada de reforços que estavam atrasados devido à dificuldade de atravessar o Adriático. A ausência desses reforços deixou César em uma posição vulnerável, com menos da metade das suas forças disponíveis. Mesmo assim, ele estava determinado a manter a iniciativa e pressionar Pompeu antes que ele pudesse consolidar ainda mais o seu exército. Pompeu escolheu Dirráquio como sua base principal, uma cidade fortificada com acesso ao mar, permitindo que ele mantivesse suas linhas de suprimento e comunicação. César, ciente de que precisava forçar Pompeu a uma batalha decisiva, tentou cercar a cidade para cortar os suprimentos e obrigar Pompeu a lutar em condições que lhe fossem desfavoráveis. Como Suetônio descreve, César, sabendo que não poderia sustentar uma guerra prolongada sem suprimentos adequados, decidiu cercar Pompeu em Dirráquio na esperança de forçá-lo a sair e lutar. Então César iniciou uma série de manobras complexas ao redor de Dirráquio, construindo uma linha de fortificações e trincheiras ao redor da cidade para isolar Pompeu e suas forças. O objetivo era cortar as linhas de suprimento de Pompeu, forçando ele a sair da cidade e enfrentar César em campo aberto. No entanto, Pompeu, ciente das intenções de César, também começou a construir suas próprias fortificações, criando uma linha defensiva para proteger suas tropas e assegurar suas comunicações com a sua frota. O confronto em Dirráquio se transformou em uma guerra de atrito, com ambos os lados tentando ganhar vantagem através de manobras táticas e de engenharia militar. O cerco foi marcado por escaramuças constantes, em que cada lado tentava testar as defesas do outro. César, com suas forças estendidas e enfrentando dificuldades logísticas, começou a sentir a pressão de manter um cerco. Cássio Dio comenta sobre a situação tensa em Dirráquio. Ele escreveu: César estava em uma posição difícil. Ele sabia que, sem uma vitória rápida, suas forças começariam a sofrer com a falta de suprimentos e com o desgaste das operações prolongadas. No entanto, ele também sabia que recuar poderia significar a perda de toda a campanha. A situação atingiu um ponto crítico quando Pompeu, percebendo que as forças de César estavam estendidas e vulneráveis, lançou um ataque surpresa contra as fortificações de César. Pompeu conseguiu identificar um ponto fraco nas linhas de César e lançou um assalto concentrado, rompendo as defesas e forçando as tropas de César a recuar. César, vendo que suas forças estavam à beira do colapso, tentou organizar uma defesa, mas a superioridade numérica de Pompeu e a surpresa do ataque tornaram a resistência impossível. As tropas de César foram forçadas a recuar de forma desordenada e a batalha parecia perdida. Pompeu, acreditando que César estava derrotado, hesitou em perseguir as forças em retirada, temendo que aquilo pudesse ser uma armadilha. César descreve a situação crítica em Dirráquio em seus comentários sobre a guerra civil. Ele escreveu: Estávamos à beira da derrota. Nossas linhas foram rompidas e muitos dos nossos homens fugiram em desordem. No entanto, a hesitação de Pompeu em nos perseguir deu-nos uma chance de reorganizar e escapar da aniquilação total. Após a derrota em Dirráquio, César foi forçado a recuar para o interior da Grécia. Essa retirada, embora humilhante, foi conduzida de maneira organizada, evitando uma derrota completa. César conseguiu manter o controle sobre suas legiões, apesar das circunstâncias adversas, e continuou a planejar um confronto decisivo com Pompeu. Relatos indicam que ele reconheceu a gravidade da derrota, afirmando: hoje o inimigo teria vencido se ele soubesse como vencer. No entanto, a verdadeira genialidade de César se revelou em sua habilidade de evitar um desastre total. Em vez de permitir que a sua derrota se transformasse em aniquilação, César organizou uma retirada estratégica para o interior de Tessália, se movendo rapidamente e evitando a perseguição de Pompeu. Essa retirada não só salvou o seu exército, mas também deu a César a chance de reorganizar suas forças e escolher um novo campo de batalha. Pompeu, por outro lado, falhou em aproveitar sua vantagem e hesitou em perseguir César, optando por esperar por um confronto em condições mais favoráveis, acreditando que a superioridade numérica garantiria sua vitória.
Foi então que César conduziu suas tropas até o vale de Farsalos, na Tessália, onde ele pretendia forçar Pompeu a uma batalha decisiva. Para César era essencial que um confronto ocorresse rapidamente, já que seus recursos estavam diminuindo e suas forças eram numericamente inferiores. Ele contava com aproximadamente 23 mil homens, enquanto Pompeu tinha um exército muito maior, com cerca de 50 mil soldados. Pompeu, encorajado por seus conselheiros, decidiu finalmente enfrentar César em campo aberto. Muitos dos senadores exilados que apoiavam Pompeu viam essa batalha como uma oportunidade de acabar de vez com a ameaça de César e restaurar o poder do Senado sobre Roma. Pompeu, por sua vez, planejava utilizar sua cavalaria, que era muito superior numericamente à de César, para esmagar o flanco direito do exército cesariano e cercar suas forças, garantindo uma vitória rápida e decisiva. Só que César, com a sua habilidade estratégica apurada, previu essa manobra e preparou uma surpresa para Pompeu. Ele sabia que a sua cavalaria não seria páreo para a força pompeiana, e assim reforçou o flanco direito de seu exército com 6 coortes de infantaria, escondidas atrás da cavalaria. Essas coortes desempenhariam um papel crucial no momento decisivo da batalha. Em 9 de agosto de 48, a batalha teve início. Pompeu, confiando na superioridade numérica do seu exército, adotou uma abordagem cautelosa. Dos 50 mil soldados, 7 mil eram cavaleiros, um número significativamente superior aos 1000 cavaleiros de César. O seu plano era simples, mas eficaz em teoria: usar a cavalaria liderada pelo ex-comandante de César, Tito Labieno, para atacar o flanco direito de César, destruir sua cavalaria inferior e em seguida cercar o exército cesariano. Com isso, Pompeu esperava que suas legiões, apoiadas pela cavalaria, esmagassem as forças de César. O flanco esquerdo do exército de Pompeu foi reforçado pela sua poderosa cavalaria, enquanto o centro do seu exército era composto pelas legiões veteranas. Pompeu havia recebido o conselho de seus oficiais e aliados senadores para não se envolver em uma batalha prolongada, acreditando que César, com menos recursos, acabaria sucumbindo à fome e ao cansaço. Contudo, Pompeu cedeu à pressão da sua coalizão política, que desejava uma vitória rápida e decisiva para restabelecer o controle sobre Roma. Ciente da superioridade numérica e da força da cavalaria de Pompeu, César previu a estratégia do seu adversário. Ele sabia que o ataque ao flanco direito seria o ponto central do plano de Pompeu, e para contrapor isso, César adotou uma tática engenhosa. Ele organizou suas tropas de forma tradicional, com 3 linhas de legiões, mas reservou uma força especial para enfrentar a cavalaria pompeiana. 6 coortes de infantaria, cerca de 2.000 homens, foram posicionados atrás da sua cavalaria no flanco direito. Essas coortes, compostas por veteranos experientes, receberam ordens específicas de não reagir imediatamente ao ataque da cavalaria inimiga. César ordenou que esperassem até que a cavalaria pompeiana estivesse completamente engajada antes de avançar em um contra-ataque decisivo. O plano de César era atacar diretamente os cavalos, que era o ponto mais vulnerável da cavalaria, ao invés dos cavaleiros em si com suas lanças, sabendo que desestabilizar os cavalos desorganizaria os cavaleiros e os forçaria a recuar. A confiança de César em seus soldados veteranos era tamanha que ele, de acordo com Plutarco, declarou que os soldados de Pompeu podem ser comparados a homens apenas armados. Os meus são homens armados e ao mesmo tempo exercitados na guerra. Essa preparação cuidadosa, aliada à experiência das legiões cesarianas, foi essencial para o sucesso da sua estratégia. A batalha começou com um movimento de infantaria tradicional. As legiões de ambos os lados avançaram umas contra as outras, mas Pompeu ordenou que suas tropas mantivessem uma postura defensiva, acreditando que César atacaria com força total e que o desgaste das forças cesarianas facilitasse a vitória. Enquanto o centro de ambos os exércitos se enfrentava, a cavalaria pompeiana, comandada por Labieno, lançou seu ataque sobre o flanco direito de César, exatamente como Pompeu havia planejado. No início, o ataque pareceu bem sucedido. A cavalaria de César, muito inferior em número, foi rapidamente pressionada e começou a recuar. No entanto, conforme as forças de Labieno avançavam mais profundamente, as 6 coortes de infantaria de César emergiram de sua posição oculta e lançaram um contra-ataque decisivo.
Essas tropas atacaram diretamente os cavalos da cavalaria pompeiana com as suas lanças, uma tática que desestabilizou completamente os cavaleiros e os forçou a se retirar em desordem. Segundo Júlio César, em seu relato sobre a Guerra Civil, os cavaleiros, surpresos com a emboscada das coortes, não puderam resistir e, perdendo seus cavalos, fugiram desordenadamente, deixando exposto o flanco de Pompeu. Com a cavalaria pompeiana em fuga, César imediatamente ordenou que suas próprias forças de cavalaria avançassem, enquanto suas legiões, agora com a vantagem tática, pressionavam o centro do exército pompeiano. O flanco esquerdo de Pompeu, que dependia do sucesso da cavalaria para sustentar a manobra de cerco, ficou completamente vulnerável, permitindo que César explorasse a sua fraqueza. O ataque frontal das legiões de César, combinado com a investida da sua cavalaria, desmoronou as forças de Pompeu. O centro e o flanco esquerdo do exército pompeiano começaram a ceder sob a pressão constante das legiões cesarianas, que agora lutavam com vigor renovado. A desorganização das tropas pompeianas, somada à fuga da sua cavalaria, resultou em uma debandada geral. Pompeu, observando o colapso das suas linhas, perdeu o controle da situação e, em um momento de desespero, fugiu do campo de batalha, deixando suas tropas à própria sorte. Plutarco relata que Pompeu, vendo sua derrota iminente, abandonou o campo de batalha, dirigindo-se ao seu acampamento em completo desalento. Pompeu decidiu fugir para o porto de Larissa, na esperança de escapar para o Egito e buscar refúgio. Plutarco relata o estado de desespero de Pompeu após a batalha, afirmando que ele estava completamente desmoralizado e profundamente afetado pela reviravolta dos eventos. Enquanto Pompeu fugia, o exército restante foi dizimado ou capturado pelas legiões de César. A vitória de César em Farsalos foi esmagadora. Mais de 15.000 soldados pompeianos foram mortos e cerca de 24.000 foram capturados. Muitos dos senadores que apoiavam Pompeu foram mortos ou fugiram para se juntar às últimas forças leais a ele na África ou na Espanha. A batalha marcou o fim da oposição organizada a César dentro da Itália e consolidou a sua posição como líder militar mais poderoso de Roma. No final do ano 48 a.C., Júlio César chegou em Alexandria para dar continuidade à sua perseguição contra seu inimigo mortal Pompeu o Grande. No entanto, César acabou tendo uma surpresa enorme. O faraó Ptolomeu XIII já estava declinando da sua aliança com Pompeu e via com preocupação as suas derrotas para César. Além disso, ao seu lado havia um homem muito poderoso e influente, chamado Portinus, que ocupava o cargo de corregente do Egito. Portinus, temendo que uma derrota de Pompeu pudesse prejudicar as terras egípcias que ele secretamente ambicionava governar, decidiu trair o seu antigo aliado, que foi decapitado. Em um ato de boa vontade, ele decidiu entregar sua cabeça para César, buscando mostrar que seu reino era agora um aliado dele. Mas, como vimos no vídeo anterior dessa série, ironicamente a reação de César acabou surpreendendo a todos. Segundo várias fontes da época e diversas outras fontes atuais, em vez de se sentir feliz ao ver a cabeça decepada do seu inimigo, ele ficou imensamente triste, já que considerou a forma que seu antigo amigo e maior adversário morreu foi indigna e desonrosa. Por conta disso, César ordenou que o corpo de Pompeu fosse encontrado e que o general recebesse todas as honras que tinha direito em um funeral romano. Ptolomeu agora estava preocupado. Ele, que agia como se fosse o único governante digno de ocupar o trono, na verdade deveria ser um corregente com a sua irmã Cleópatra, de acordo com a vontade do seu pai Ptolomeu XII. Mas, influenciado por Portinus e pela sua sede de poder, ele acabou exilando sua irmã Cleópatra na Síria e tentou formar alianças com governantes romanos para se perpetuar no trono. Mas agora, com Pompeu morto e com César diante deles, seus futuros eram incertos. O Egito então formou uma aliança com Roma sob o consulado de César, e portanto o general se sentiu obrigado a mediar a disputa sobre a realeza. Ele então ordenou que Cleópatra fosse tirada de seu exílio e que ela fosse posta como corregente, um ato que irritou ainda mais Ptolomeu, seus apoiadores e, claro, Portinus. Depois disso, em uma jogada muito sábia, Cleópatra se aliou com César e afirmou para o general que o apoiaria em suas empreitadas. Por causa de tudo isso, César ordenou que, de acordo com a vontade de Ptolomeu XII, Cleópatra e Ptolomeu XIII governariam o Egito em conjunto.
e para a infelicidade dos governantes egípcios, César exigiu o pagamento de 10 milhões de denários de uma dívida do pai de Ptolomeu XIII. Ao mesmo tempo, em outro movimento diplomático e de demonstração de força, César restaurou Chipre, que havia sido anexado por Roma no ano 58, e devolveu esse território ao governo egípcio, além de dar o seu controle a Arsínoe, uma irmã de Ptolomeu XIII. Mas, como em Roma, a política egípcia era confusa e imprevisível. Por razões que vamos falar daqui a pouco, Arsínoe saiu de Chipre junto com seu mentor, um homem chamado Ganimedes, em uma ação que traria muitos problemas para os romanos. E enquanto isso ocorria, César continuava ocupado com outra situação. Após a exigência do pagamento de 10 milhões de denários, o ambicioso Portinus enviou ordens secretas para que um exército de cerca de 20 mil homens fosse convocado e enviado para Alexandria. Assim estava iniciada uma crise. Essas tropas sitiaram e lançaram um ataque total ao bairro real de Alexandria. A luta inicial foi feroz, com um incêndio acidental se espalhando para a famosa Biblioteca de Alexandria, embora os danos à biblioteca tenham sido mínimos. Durante o cerco, Cleópatra se escondeu no bairro real e acabou se tornando amante de César. E em dado momento, César descobriu a traição de Portinus, que foi prontamente executado. Mas foi aí que tudo piorou. Nesse momento, Arsínoe, juntamente com seu aliado Ganimedes, partiram para o Egito, onde ela assumiu o comando do exército e se proclamou rainha, assumindo o nome de Arsínoe IV, colocando Ganimedes como seu segundo no comando do exército e derrubando Ptolomeu XIII. Ela ordenou que suas tropas avançassem contra os romanos, conseguindo até algum sucesso no começo. Os egípcios prenderam César em uma seção da cidade de Alexandria, construindo muros para fechar as ruas. Então, Arsínoe instruiu Ganimedes a derramar água do mar nos canais que abasteciam as cisternas de César, o que causou pânico entre as tropas dele. Ao saber disso, César ordenou que poços fossem cavados no calcário poroso sob a cidade que continha água doce. Ação essa que aliviou a situação, mas não a resolveu. Por isso, o general instruiu que seus navios navegassem ao longo da costa para procurar mais água doce. Porém, ele sabia que essa situação já estava indo longe demais e que se deterioraria rapidamente. César então fez uma investida contra o porto e queimou a frota alexandrina. Ganimedes ordenou aos alexandrinos que consertassem o maior número possível de navios e obteve muito sucesso, conseguindo preparar 27 navios de guerra para a batalha que se aproximava. César, não querendo desistir de sua superioridade naval, preparou sua própria frota, 19 navios de guerra e 15 embarcações menores, em 2 linhas ao norte da costa da Ilha do Farol de Alexandria. Ganimedes partiu do porto de Eunostos e formou 2 linhas opostas à frota de César. Ambos os lados eventualmente mantiveram suas posições e nenhum estava disposto a fazer o movimento inicial. Foi aí que Eufranor, o comandante dos aliados de César de Rhodes, convenceu o general que ele e seus homens poderiam avançar e resistir por tempo suficiente para deixar o resto da frota passar pelo canal. 4 navios rhodianos navegaram pelo canal e formaram uma linha contra os navios alexandrinos que se aproximavam rapidamente, atrasando eles o suficiente para que o resto da frota de César passasse. Com o canal atrás deles, César precisava vencer, porque uma retirada seria desastrosa. Mas as circunstâncias pareciam favoráveis, pois mesmo que os alexandrinos fossem excelentes marinheiros, os romanos tinham uma vantagem decisiva. Devido à proximidade da costa, havia pouco espaço de manobra para os inimigos. Os navios foram forçados a entrar em combate corpo a corpo, algo em que os romanos se destacavam. 2 navios alexandrinos foram capturados, mais 3 foram inundados e o restante fugiu de volta para o porto de Eunostos. Depois de vencer a batalha por conta de sua supremacia naval, César voltou sua atenção para a Ilha do Farol, pois essa localidade era crucial para controlar o acesso aos portos e estava ligada ao continente através de uma ponte, a Ponte dos 7 Estádios. César havia estacionado uma pequena guarnição na parte nordeste da ilha, em frente ao farol de Alexandria. Ele ordenou que 10 coortes de legionários, alguma infantaria leve e sua cavalaria gaulesa embarcassem em seus transportes e os liderassem em um ataque à ilha,
enquanto sua guarnição na ilha atacava os alexandrinos ao mesmo tempo. Após uma dura batalha, os alexandrinos se retiraram da ilha. César fortificou as defesas ao redor da ponte, controlando o acesso ao farol, enquanto seus inimigos controlavam a ponte, que tinha um grande arco através do qual os alexandrinos podiam enviar navios para atacar os transportes de César. Para impedir que os alexandrinos fizessem isso, César precisava assumir o controle dessa outra ponte. No dia seguinte à tomada da ilha, ele enviou vários navios com arqueiros e artilharia para limpar a ponte e aí se dirigiu para ela com suas tropas. Ele solicitou que seus homens começassem a construir uma muralha na ponte, enquanto os homens do farol traziam pedras para bloquear o arco. Contudo, os alexandrinos repentinamente lançaram um contra-ataque em duas frentes, por terra e mar, para recuperar a ponte. Posteriormente, César ordenou mais uma vez um ataque com seus arqueiros para afastar os navios inimigos. No entanto, os alexandrinos desembarcaram suas tropas atrás deles e os atacaram pela retaguarda. As tropas leves de César foram rapidamente derrotadas pelos soldados alexandrinos fortemente armados. O poderoso general tinha sido repelido pelas tropas de Arsínoe e tudo agora estava em risco. Reconhecendo sua derrota iminente, César mandou suas tropas recuarem e, em um ato de desespero, removeu sua armadura e seu icônico manto roxo para que pudesse nadar até a segurança, enquanto segurava em sua mão esquerda acima da água para salvar alguns documentos importantes até um navio romano próximo. Ele havia perdido cerca de 800 homens, entre legionários e marinheiros, mas a derrota não foi total, pois os romanos perderam apenas o controle dessa ponte secundária e seu general saiu vivo. Então o moral permaneceu alto, com os homens tendo continuado a repelir os ataques inimigos da melhor maneira possível. Porém, foi aí que uma grande ironia ocorreu, pois essa vitória da rainha Arsínoe acabou se convertendo no pior desastre para sua vida e para a vida dos seus aliados. Cansados do seu governo tirânico e exaustos pelas batalhas sem fim contra César, que não tinham trago nada de útil para eles, membros do grande poder do Egito foram falar com César e pediram para o general devolver o poder para Ptolomeu XIII, afirmando que ele teria a capacidade, junto com Cleópatra, de estabilizar as relações entre o Egito e Roma. E César, por razões que são desconhecidas até hoje, decidiu acatar essa solicitação. Mas, como nós tínhamos falado antes, os jogos de poder no Egito eram tão confusos e imprevisíveis quanto os jogos de poder romanos. Por isso, quando César acreditou que as lutas enfim terminariam, Ptolomeu XIII traiu a sua confiança e reuniu tropas para avançar contra o general. Vale destacar que essa traição não passou em branco para os romanos, que satirizaram profundamente a decisão de César mesmo depois da sua morte. Só que dessa vez César já estava farto. Depois de longas lutas, perdas significativas de soldados e inúmeras traições, era hora de colocar um fim nisso tudo. A luta recomeçou e as tropas de Ptolomeu continuaram sendo repelidas constantemente. Depois disso, em março do ano 47 a.C., César recebeu a notícia de que tropas estariam chegando por terra vindas da Síria, sob o comando de Mitrídates de Pérgamo, um dos seus aliados, junto com um destacamento de 3.000 judeus, que haviam se aliado aos romanos por conta do sumo sacerdote Hircano II, e esses homens estavam sendo liderados por Antípatro, o idumeu. O destacamento judeu, inclusive, que encorajou a população judaica de Alexandria a se tornar mais simpática a César. Outro combate ocorreu, e as forças de Mitrídates invadiram Pelúsio. Isso levou as forças de Ptolomeu a se redistribuir para o leste, tentando impedir Mitrídates de atravessar o rio Nilo. Havia chegado a hora do confronto decisivo. Os egípcios haviam montado o acampamento em uma posição forte ao longo do Nilo e estavam acompanhados por uma frota. César chegou logo depois, antes que Ptolomeu pudesse atacar o exército de Mitrídates. César e Mitrídates se encontraram a 11 quilômetros da posição de Ptolomeu. Para chegar ao acampamento egípcio, eles tiveram que atravessar um pequeno rio, mas Ptolomeu enviou um destacamento de cavalaria e infantaria leve para impedi-los de fazer isso. Infelizmente para os egípcios, César já havia enviado sua cavalaria gaulesa e germânica para cruzar o rio à frente do exército principal. Eles cruzaram sem serem detectados. Quando César chegou, ele mandou seus homens fazer pontes improvisadas sobre o rio e fez seu exército atacar os egípcios.
Ao fazer isso, as forças gaulesas e germânicas apareceram e atacaram o flanco egípcio e a sua retaguarda. O caos se instalou entre os egípcios, que, desesperados, abandonaram suas posições e fugiram de volta para seus acampamentos, enquanto outros abarrotaram seus barcos. Nesse mesmo momento de crise, Ptolomeu XIII também decidiu fugir, mas, para sua desgraça, inúmeros soldados em pânico e com medo de serem mortos pelos homens de César entraram em seu barco, com essa ação levando a embarcação a virar, matando o jovem faraó no processo. Então, após longos meses de luta, César finalmente tinha conseguido colocar todo o Egito de joelhos. Uma de suas primeiras ações foi colocar no comando da região a sua amante Cleópatra, que daquele momento em diante lideraria o Egito com seu irmão Ptolomeu XIV, que na ocasião tinha só 12 anos. Embevecido por mais uma vitória, César decidiu continuar no Egito por mais 4 meses, aproveitando tudo que essas terras tinham a oferecer, antes de voltar para Roma e para sua busca sem fim de poder e glória. Durante esse período, rumores começaram a circular de que César poderia estar morto, já que fazia muito tempo que ninguém tinha notícias dele. Segundo o historiador Suetônio, César parecia estar aproveitando a sua estadia com Cleópatra, festejando até o amanhecer e navegando pelo Egito ao lado dela. Disse até que ele poderia ter viajado com Cleópatra até a Etiópia, se não tivesse sido pressionado por seus soldados, que ameaçaram um motim caso ele não retornasse para lidar com os assuntos em Roma. A falta de notícias sobre Júlio César e a demora em receber seus pagamentos, terras e a dispensa oficial deixaram as legiões veteranas na Itália inquietas e frustradas. Com o passar dos meses, sem respostas, a situação saiu do controle. Alguns centuriões e tribunos das legiões começaram a organizar os soldados para uma revolta total. O clima de tensão rapidamente escalou. Oficiais enviados para tentar acalmar a situação foram brutalmente mortos, apedrejados pelos próprios soldados. Até Marco Antônio, que era um dos principais aliados de César, foi forçado a fugir do acampamento ao fracassar em restaurar a ordem. Finalmente, no ano 47 a.C., César conseguiu escapar do cerco de Alexandria e retornou brevemente a Roma. No entanto, essa notícia não foi suficiente para acalmar as legiões revoltadas. Quando César soube da gravidade da situação, enviou seu pretor Salústio para negociar com os soldados. Mas nem ele foi poupado. Salústio quase perdeu a vida ao ser atacado por uma multidão enfurecida. Os líderes das legiões revoltadas decidiram então marchar com seus homens diretamente para Roma, vindos de seus acampamentos na campanha. Agora, além das recompensas prometidas, eles acrescentaram novas exigências, percebendo que César dependia do apoio deles para ter qualquer chance de vencer a guerra civil. Ciente do perigo, César começou a organizar a defesa de Roma caso a revolta tomasse proporções ainda maiores. Apesar de preparar medidas de precaução, ele fez questão de manter uma aparência de calma, demonstrando controle sobre a situação, mesmo que internamente soubesse o quanto era delicado o momento. César decidiu agir por conta própria. Montou em seu cavalo e, apesar de seus conselheiros tentarem convencê-lo de não ir, ele partiu para enfrentar os soldados rebeldes pessoalmente. Chegando ao acampamento nos arredores de Roma, ele entrou de forma discreta e seguiu até um pódio perto do quartel-general. Lá, ele ficou parado esperando. Não demorou para que a notícia da sua chegada se espalhasse, e logo os soldados revoltados se reuniram ao seu redor. Calmo e confiante como era de costume, César perguntou aos soldados quais eram as suas reclamações. Eles responderam listando todas as suas conquistas e as promessas que, segundo eles, não haviam sido cumpridas durante os anos de serviço. No final, os soldados exigiram algo claro, que fossem dispensados oficialmente. Eles acreditavam que esse pedido os colocaria em uma posição de força, mostrando o quanto eram indispensáveis ao exército de César. No entanto, César surpreendeu a todos com a sua resposta tranquila. Disse que sim, estavam todos dispensados e que seriam recompensados por seu serviço como prometido. Mas ele não parou por aí. Em um golpe psicológico inesperado, passou a se referir a eles apenas como cidadãos e não mais como camaradas, um termo afetuoso que César costumava usar. Em seguida, virou-se para ir embora, deixando claro que continuaria suas campanhas sem eles. Esse gesto foi um golpe estratégico.
César deu aos soldados exatamente o que eles achavam que queriam, mas tirou o que eles realmente precisavam, que era o orgulho de fazer parte de algo maior, de servir a um líder que admiravam. Isso abalou profundamente os soldados e mostrou mais uma vez a habilidade de César em lidar com situações delicadas com estratégia. A partir daí a situação mudou completamente. As legiões rebeldes, percebendo o erro que cometeram, começaram a implorar para voltar ao serviço. César, no entanto, recusou a oferta, expressando a tristeza por eles não terem confiado na sua capacidade de cumprir as promessas. Isso só aumentou o desespero dos soldados veteranos, que chegaram a pedir perdão a César, implorando para ele que os liderasse nas campanhas na África. Por fim, César cedeu, mas com uma condição: todos poderiam se juntar a ele, exceto a 10ª Legião Equestres. Nesse momento, o orgulho ferido dos soldados e oficiais dessa legião falou mais alto, e eles passaram a implorar ainda mais intensamente. Estavam dispostos até mesmo a enfrentar punições severas, como a dizimação, se isso significasse que eles poderiam seguir com César. Com uma aparente relutância, César deixou-se ser convencido pela humilhação daqueles homens. Em seguida, anunciou que todos estavam perdoados e que ninguém seria punido. Porém, em segredo, ele anotou os nomes dos líderes da revolta e providenciou que eles fossem colocados nas posições mais perigosas nas próximas campanhas. A partir desse ponto, o exército de César redobrou a sua lealdade e dedicação ao general, lutando com ainda mais coragem. A 10ª Legião Equestres recuperou seu lugar de honra e voltou a ser um símbolo de confiança e bravura. Depois dessa reconciliação, Júlio César não perdeu tempo. Ele ordenou que seus soldados se reunissem na Sicília no final de dezembro de 47. Esse local seria o ponto de partida para sua próxima grande campanha, a conquista da África. Embora Pompeu já estivesse morto desde 48, após ser assassinado no Egito, a guerra civil entre os seguidores de Júlio César e os apoiadores de Pompeu ainda não tinha acabado. Muitos dos aliados e partidários de Pompeu, incluindo membros influentes do Senado romano, generais e suas tropas, continuaram resistindo. Eles se reorganizaram na província da África, onde ainda havia um grande apoio à causa pompeiana. Esses líderes uniram forças com o rei Juba I da Numídia, um aliado de Pompeu que contribuiu com tropas e recursos. Por isso, Júlio César precisou ir à África para acabar com a resistência pompeiana que ainda ameaçava o seu poder. Entre os comandantes que César escolheu para acompanhá-lo estava um membro menor da família Cipião, conhecido como Cipião Salvito ou Salútio. Essa escolha não foi aleatória, mas carregava um significado simbólico. Segundo o mito romano, nenhum membro da família Cipião poderia ser derrotado em batalhas na África. César usou essa crença para motivar suas tropas e reforçar a ideia da invencibilidade em sua campanha. No dia 25 de dezembro daquele ano, César e suas tropas zarparam em direção à África com 6 legiões preparadas para a batalha. A viagem não foi fácil. Uma tempestade separou a sua frota e quando chegou à costa africana, perto de Hadrumeto, César tinha apenas 3.000 soldados de infantaria e 150 cavaleiros, muito menos do que precisava. Hadrumeto era uma cidade bem defendida pelos pompeianos, liderados por Caio Concídio Longo e Quineu Calpurnio Pisão. César tentou negociar com os comandantes locais, mas eles nem sequer consideraram as suas propostas. Sem recursos ou tropas suficientes, ele lançou alguns ataques para testar as defesas da cidade, mas logo percebeu que não tinha como conquistá-la naquele momento. Enquanto César planejava seus próximos passos, ele soube que uma grande força de cavalaria númida estava a caminho. Esses cavaleiros, famosos por sua velocidade e habilidade em emboscadas, tinham o objetivo de cercar e desgastar o exército de César. Apesar da ameaça, César usou sua experiência para manter seus homens em movimento, impedindo que fossem cercados. Ele também contou com sua pequena cavalaria para conter os ataques enquanto marchava para um local mais seguro. Finalmente, em 29 de dezembro, César e suas tropas chegaram a Ruspina, um ponto estratégico para reorganizar suas forças. Ali, ele conseguiu um pouco de tempo para pensar em sua estratégia e se preparar para o próximo confronto. Depois de estabelecer a sua base em Ruspina, César precisava de suprimentos para manter o seu exército.
Em 4 de janeiro, ele liderou metade das suas forças, que eram cerca de 9.000 legionários organizados em 30 coortes, para uma expedição de forrageamento. Como estava em menor número, ele manteve as suas tropas próximas e alertas. Logo, seus batedores relataram que as forças inimigas estavam por perto. Os optimates, liderados por Petreius e Labieno, não perderam tempo. César ordenou que a sua cavalaria e arqueiros saíssem de Ruspina para reforçá-lo, mas o confronto já era inevitável. Quando a batalha começou, as tropas dos optimates estavam em clara vantagem. Com uma combinação de cavalaria númida ágil e infantaria pesada, eles quase conseguiram cercar as forças de César. Foi uma luta intensa e por um momento parecia que César perderia tudo. No entanto, ele conseguiu usar a sua experiência militar para manter a formação e impedir um colapso total. Aos poucos, César conseguiu organizar uma retirada estratégica e levou seus homens de volta para Ruspina, salvando o que restava do seu exército. De volta a Ruspina, César percebeu que precisava mudar a sua abordagem. Ele reforçou as defesas do acampamento e decidiu esperar para a chegada de mais tropas. Enquanto isso, os optimates reuniram sua força perto de Adrumeto, incluindo o exército principal de Metelo Cipião, que contava com cerca de 40.000 soldados de infantaria pesada, uma grande quantidade de cavalaria e milhares de soldados leves. A sorte começou a virar a favor de César quando um de seus almirantes, chamado Salúcio, capturou um grande suprimento de grãos nas ilhas Cecina. Além disso, as legiões 13ª e 14ª chegaram a Ruspina, trazendo os reforços tão esperados. Com mais soldados e mantimentos, César decidiu retomar a ofensiva. E ele logo mostrou por que era considerado um dos maiores generais da história. Ele enfrentou a cavalaria gaulesa e germânica dos optimates perto de Ruspina e os derrotou em uma escaramuça. Durante o combate, Labieno, comandante da ala direita inimiga, tentou atacar os auxiliares espanhóis de César, mas avançou longe demais, separando-se do exército principal. César viu a oportunidade perfeita e agiu rápido. Ele enviou a sua cavalaria da ala esquerda para atacar a retaguarda de Labieno, criando um movimento de pinça. A cavalaria númida conseguiu escapar, mas os cavaleiros gauleses e germânicos foram cercados e massacrados. Com essas derrotas iniciais, os optimates chamaram o rei Juba I da Numídia para reforçá-los com seu exército. Isso adicionaria ainda mais pressão sobre César, mas ele já havia mostrado a sua capacidade de virar o jogo, mesmo em situações aparentemente improváveis. A cidade de Uzita se tornou um ponto estratégico, já que ela fornecia água para os optimates, que eram liderados por Metelo Cipião e apoiados pelo rei Juba I. César sabia que, se tomasse o controle do local, ele enfraqueceria os seus inimigos. Por isso, ele marchou até lá e começou a construir fortificações para pressionar Cipião e sair da sua posição defensiva. No entanto, Cipião não se deixou levar. Mesmo com mais de 13 legiões à sua disposição, ele evitou confrontar César. Tentando desestabilizá-lo, os optimates chegaram a torturar prisioneiros romanos diante do acampamento de César, mas ele não reagiu a essa provocação. Enquanto os optimates hesitavam em atacar, César ganhava tempo para reforçar suas tropas. Mais 2 legiões veteranas chegaram e isso fortaleceu seu exército. Ele continuou pressionando Uzita com bombardeios, e isso fez com que alguns soldados do inimigo desertassem para o lado romano. Mesmo assim, sem suprimentos suficientes e vendo que não conseguiria provocar uma batalha direta, César decidiu recuar para Ruspina e esperar por mais reforços. Lá, ele recebeu outras 2 legiões e, com um exército maior, começou a avançar em direção a Tapso, que era uma cidade crucial para os próximos passos da sua campanha. Em fevereiro de 46, César chegou a Tapso e decidiu cercar a cidade. Ele bloqueou o acesso marítimo com a sua frota e construiu fortificações para isolar o local por terra. O único caminho para os optimates alcançarem a cidade era contornar os pântanos ou atacar as defesas romanas. Cipião, no entanto, escolheu uma abordagem mais cautelosa. Ele moveu suas tropas para o lado oriental da cidade, onde começou a construir um acampamento. Para proteger os trabalhadores, ele posicionou seu exército em formação de batalha.
mas César percebeu que eles estavam cansados após uma longa marcha. Ele, por outro lado, tinha as suas tropas descansadas e prontas para o combate. César contava com 60.000 soldados e os optimates eram mais numerosos, com cerca de 90.000 soldados. Por volta de abril de 46, Cipião organizou suas tropas em 3 linhas de infantaria, com cavalaria e infantaria leve protegendo os flancos, enquanto os elefantes estavam posicionados na frente para intimidar e causar caos. César, sempre estratégico, formou suas tropas em 3 linhas também, misturando soldados veteranos e recrutas para manter um moral alto e equilibrar a experiência no campo de batalha. Ele posicionou arqueiros, fundeiros e cavalaria nos flancos, deixando a sua 5ª legião como reserva para lidar especificamente com os elefantes. Por algum tempo, os 2 exércitos se encararam sem que ninguém fizesse o primeiro movimento. A tensão crescia quando, inesperadamente, um trompetista da 7ª legião soava o avanço. César percebeu a movimentação e ordenou que todo o exército atacasse. No flanco direito, os arqueiros de César dispararam contra os elefantes, que se descontrolaram em pânico e recuaram, pisoteando as próprias tropas dos optimates. No flanco esquerdo, os elefantes avançaram, mas as tropas de César abriram caminho para a 5ª legião enfrentar os animais diretamente. Os legionários atacaram com precisão, mirando nos olhos e pontos vulneráveis, enquanto trombetas assustavam os elefantes, que acabaram se voltando contra suas próprias linhas. Com a ameaça dos elefantes neutralizada, as tropas de Cipião começaram a ceder. O flanco esquerdo do seu exército foi o primeiro a desmoronar, seguido rapidamente pelo resto das tropas. César aproveitou o momento para usar sua cavalaria, que destruiu o acampamento inimigo e forçou o restante das tropas de Cipião a recuar em desordem. Enquanto isso, a guarnição de Thapso tentou contra-atacar as fortificações de César, mas foi repelida pelas legiões que ele havia deixado no cerco. Essas mesmas legiões avançaram e atacaram o acampamento de Afrânio, outro comandante inimigo, forçando a rendição de muitos. O fim da batalha foi marcado por um massacre. Estima-se que cerca de 10.000 soldados inimigos foram mortos e muitos dos sobreviventes que tentaram se render acabaram sendo mortos por soldados furiosos, mesmo com as ordens de César de poupar prisioneiros. O controle de César sobre as suas tropas, geralmente impecável, falhou diante da brutalidade do momento, transformando a vitória em uma cena de caos e sangue. Apesar disso, a Batalha de Thapso marcou uma vitória decisiva para César, eliminando os últimos grandes focos de resistência dos optimates e consolidando seu domínio sobre Roma. Após vencer essa batalha, César enfrentou um cenário onde muitos líderes dos optimates ainda tentavam escapar. Metelo Cipião, Labieno, Juba, Afrânio e Petreio estavam entre os que fugiram, mas as opções para eles eram poucas. Juba e Petreio se refugiaram na Numídia, mas foram perseguidos por Públio Cítio, que era um comandante aliado de César. Sem saída, eles decidiram que não seriam capturados vivos. Juba e Petreio duelaram entre si e Petreio matou Juba. Depois, ele ordenou que um escravo tirasse a sua vida, encerrando a sua trajetória de forma trágica. Enquanto isso, César retomou o cerco de Thapso e a cidade logo caiu. Ele então marchou para Útica, onde Catão o Jovem estava guarnecido. Ao saber da derrota dos seus aliados, Catão escolheu tirar sua própria vida, recusando viver sob o governo de César. A morte de Catão foi um evento marcante e César teria lamentado a perda, dizendo que preferia tê-lo salvo do que vê-lo tirar a sua própria vida. Metelo Cipião tentou escapar para a Península Ibérica, reunindo um grupo de sobreviventes e uma frota. Porém, condições climáticas adversas forçaram o retorno da sua frota à costa africana, onde foram interceptados por Públio Cítio. Após perder uma batalha naval, Cipião também tirou a sua vida, preferindo a morte do que a captura. Afrânio e Fausto Cornélio Sulla, que haviam reunido sobreviventes para saquear a Mauritânia, acabaram capturados e executados por Cítio. Com essa vitória, parecia que a guerra civil finalmente havia chegado ao fim, mas alguns generais pompeianos conseguiram fugir e encontraram refúgio na Espanha ulterior, a parte sul da Península Ibérica.
Os principais líderes dessa resistência eram Quineu Pompeu o Jovem e Sexto Pompeu, que eram filhos do falecido Pompeu, além do experiente general Tito Labieno, que antes havia lutado ao lado de César nas guerras gálicas, mas agora estava contra ele. Juntos, esses comandantes reuniram um novo exército, contando com veteranos pompeianos, soldados locais e até habitantes da região. Com o tempo, os pompeianos conseguiram controlar grande parte da Espanha ulterior, incluindo cidades estratégicas como Córdoba e Itálica. As legiões de César na região, comandadas por Quinto Fábio Máximo e Quinto Pédio, preferiram adotar uma postura defensiva e pedir reforços. Era um sinal claro de que César teria que resolver a situação pessoalmente. Quando César soube da revolta na Espanha, ele percebeu que não podia ignorar a ameaça. Se deixasse os pompeianos crescerem, poderia surgir uma nova guerra prolongada. Então, em uma marcha impressionante, ele atravessou 2.400 quilômetros de Roma até a Espanha em menos de um mês, chegando no início de dezembro de 46. Essa velocidade pegou os pompeianos de surpresa. César trouxe consigo algumas das suas legiões mais confiáveis, formada por soldados experientes. Mas o resto do seu exército era formado por tropas que já estavam na Espanha, muitas delas menos disciplinadas e inexperientes. Até aquele momento, os pompeianos tinham um exército de 4 legiões, formada por veteranos, soldados locais e os sobreviventes de Tapso. Além disso, eles controlavam fortificações importantes e conheciam bem o terreno, ou seja, a guerra não seria fácil para César. Foi então que ele começou a campanha tentando atrair os pompeianos para uma batalha decisiva, mas eles evitavam o confronto direto. Em vez disso, eles recuaram para cidades fortificadas, esperando desgastar César ao máximo. Mas ele, determinado a acabar com a guerra, iniciou uma campanha de cerco agressiva. O primeiro alvo foi Atégua, onde ele usou uma combinação de táticas de cerco e ataques psicológicos, e depois de semanas de bloqueio e fome, a cidade se rendeu. Isso foi um golpe duro para os pompeianos, já que mostrou que César estava disposto a lutar até o fim. Após a queda de Atégua, as cidades começaram a mudar de lado. Córdoba, que era um dos principais centros pompeianos, também ficou vulnerável. Percebendo que não poderiam mais fugir ou prolongar a guerra, Quineu Pompeu e Labieno finalmente decidiram enfrentar César em campo aberto. O dia 17 de março de 45 a.C. amanheceu tenso. Nos campos de Munda, no sul da Espanha, os dois exércitos se encaravam, sabendo que aquele seria o combate decisivo. Tanto César quanto os seus inimigos sabiam que aquele dia decidiria o futuro de Roma. Os pompeianos escolheram bem o seu terreno. Eles estavam posicionados no alto de uma colina suave, cerca de 1,5 km das muralhas de Munda, um local que lhes dava vantagem defensiva. Isso significava que qualquer ataque de César teria que ser feito subindo a colina, o que era extremamente perigoso, já que expunha todas as suas tropas a dardos, lanças e projéteis inimigos. Nesse momento, César trouxe consigo 8 legiões, incluindo as suas mais confiáveis como a 10ª Equestres, a 5ª Alaude e a 6ª Ferrata, além de cerca de 8.000 cavaleiros e um número desconhecido de infantaria leve. Do outro lado, os pompeianos estavam em maior número, cerca de 13 legiões, 6.000 soldados de infantaria leve e cerca de 6.000 cavaleiros. Mas havia um detalhe que tornava os pompeianos ainda mais perigosos. Muitos daqueles soldados já haviam desertado de César antes e agora estavam lutando por Pompeu. Eles sabiam que se perdessem, não teriam uma segunda chance de rendição. A batalha para eles não era apenas uma luta por Roma, mas também uma luta por sua própria sobrevivência. Foi então que César começou a batalha com uma estratégia clássica. Tentou atrair os pompeianos para fora da colina, provocando eles para que descessem e lutassem no campo aberto. Mas Quineu Pompeu e Tito Labieno não caíram na armadilha. Eles sabiam que a sua vantagem estava na defesa e permaneceram imóveis, esperando que César fosse obrigado a atacar. Sem alternativa, César finalmente deu a ordem de ataque. Ele levantou sua espada e gritou a palavra de ordem, Vênus, evocando a deusa que ele considerava sua ancestral. As trombetas ecoaram pelo campo e as legiões avançaram colina acima, sob chuva de projéteis inimigos. A subida foi brutal.
Os soldados de César enfrentaram resistência pesada, enquanto os pompeianos lançavam dardos e flechas de cima para baixo. O avanço era lento e difícil, e o combate se transformou em uma luta desesperada corpo a corpo. A batalha se arrastou por cerca de 8 horas, sem um lado conseguir uma vantagem clara. Era algo incomum para os padrões romanos, onde as batalhas geralmente eram decididas em poucas horas. O exército de César não conseguia avançar e as tropas começaram a hesitar. Foi então que César percebeu que precisava agir pessoalmente. Diferente de muitos generais que ficavam na retaguarda, ele saltou do seu cavalo, pegou um escudo e correu para a linha de frente, se misturando com os seus soldados. Ele gritava para que não recuassem, incentivando-os a lutar. Depois, assumiu o comando direito da sua ala direita, onde a sua legião favorita, a 10ª Equestres, estava lutando ferozmente. A presença de César no campo mudou tudo. Com ele ao lado, os soldados da 10ª Legião encontraram uma nova energia e começaram a empurrar as forças pompeianas para trás. Quineu Pompeu percebeu o perigo e tentou corrigir a situação, retirando uma legião da sua própria ala direita para reforçar sua ala esquerda, que estava enfraquecida pelo avanço de César. Foi aí que ele cometeu um erro fatal. Enquanto Pompeu deslocava suas tropas, o rei Bogude, que era aliado de César, liderou sua cavalaria mauritana em um ataque decisivo pela retaguarda pompeiana. Esse ataque inesperado começou a desorganizar as fileiras inimigas. Ao ver isso, Tito Labieno decidiu agir rapidamente. Ele ordenou que parte da sua cavalaria se movesse para interceptar o ataque, mas esse movimento foi interpretado da pior maneira possível. Os soldados pompeianos, que já estavam pressionados pelo avanço da 10ª Legião e agora vendo sua própria cavalaria se afastar, pensaram que Labieno estava fugindo. O que começou como um reposicionamento virou um pânico absoluto. Com a moral abalada e acreditando que a batalha estava perdida, as legiões pompeianas romperam suas fileiras e começaram a fugir. César, percebendo que seu inimigo estava em colapso, ordenou um avanço total. A sua cavalaria atacou os pompeianos por todos os lados, esmagando qualquer resistência restante. Alguns soldados tentaram se refugiar dentro das muralhas de Munda, mas muitos foram mortos no campo de batalha. No final, cerca de 30.000 pompeianos perderam a vida, enquanto César perdeu apenas cerca de 1.000 homens. A derrota foi tão completa que todos os 13 estandartes das legiões pompeianas foram capturados, um sinal de que o exército simplesmente deixou de existir. No momento em que as legiões de Pompeu começaram a recuar, Tito Labieno acabou morrendo enquanto comandava a cavalaria dos pompeianos. Já os 2 filhos de Pompeu conseguiram fugir mais uma vez. Segundo o historiador Apiano, a cabeça de Labieno foi trazida para César após a batalha. César enviou homens para encontrar o corpo de Labieno e enterrou seu velho amigo com todas as honras. A Batalha de Munda encerrou de vez a Guerra Civil de César. Depois dessa vitória, não havia mais nenhum exército republicano capaz de resistir a ele. Após derrotar os últimos pompeianos na Batalha de Munda, César retornou a Roma como o homem mais poderoso de Roma. Ele já havia sido nomeado ditador antes, mas essas nomeações eram temporárias, uma solução de emergência usada para momentos de crise. No entanto, no início de 44 a.C., o Senado o declarou ditador perpétuo, um título que o colocava no comando sem limite de tempo, algo inédito na história de Roma. Embora o Senado tenha concedido esse título oficialmente, muitos senadores viam essa decisão como uma ameaça mortal à República. Roma havia abolido a monarquia quase 500 anos antes, e qualquer sugestão de que César pudesse estar restaurando um governo autocrático gerava pânico entre os aristocratas. O título de ditador perpétuo fez com que muitos senadores acreditassem que César não tinha a intenção de devolver o poder ao Senado. Além disso, César começou a se comportar como alguém acima das instituições republicanas. Ele cunhou moedas com a sua própria imagem, algo que nenhum romano vivo havia feito antes, e permitiu que estátuas suas fossem erguidas em templos, como se fosse uma divindade. Para os republicanos, isso foi um sinal claro de que ele queria ser mais do que um simples governante. O golpe final para os senadores veio durante o festival da Lupercalia, no dia 15 de fevereiro de 44, quando Marco Antônio, diante da multidão,
colocou um diadema na cabeça de César e disse: "O povo lhe dá isso através de mim." A reação da multidão foi fria e silenciosa. Percebendo a falta de entusiasmo, César retirou a coroa da sua cabeça. Marco Antônio tentou de novo, mas o silêncio se repetiu. Por fim, César recusou a coroa de vez e a colocou de lado, dizendo o seguinte: "Júpiter é o único rei dos romanos." Esse episódio gerou ainda mais desconfiança. Muitos acreditavam que César estava testando a população, para ver se poderia se proclamar rei sem grande resistência. Para os senadores republicanos, esse foi o sinal definitivo de que ele queria destruir a república e governar como monarca. Em fevereiro de 44, Cássio Longino, um dos senadores mais experientes, começou a organizar uma conspiração para matar César. Ele recrutou Marco Bruto, um dos aliados mais próximos de César, que estava dividido entre sua lealdade ao ditador e sua devoção à república. No total, cerca de 60 senadores entraram para a conspiração. O plano era simples: César seria morto dentro do Senado, onde estaria desarmado e sem seus guardas. O local escolhido foi a Cúria de Pompeu, onde o Senado se reunia temporariamente, e o dia escolhido foi os Idos de Março. Para os romanos, os Idos de Março, que era o dia 15 de março, era uma data importante do calendário e um dia cheio de celebrações religiosas. Nas ruas de Roma, comerciantes realizavam suas transações, senadores se reuniam para discutir política e cidadãos comuns seguiam a sua rotina sem imaginar que aquele seria um dos dias mais marcantes da história da República Romana. Para Júlio César, o dia começou de maneira conturbada. A sua esposa Calpurnia acordou assustada no meio da noite, tomada por um pesadelo terrível. No sonho, ela via César morto, coberto de sangue, e chorava enquanto segurava seu corpo sem vida. Algumas versões dizem que ela sonhou que o frontão da sua casa desabava, um símbolo sombrio de ruína e destruição. Calpurnia não era uma mulher que se impressionava facilmente, mas os maus presságios a deixaram aterrorizada. Além disso, os videntes de Roma, especialmente Aruspex Spurina, já haviam alertado que César corria um grande perigo e que deveria ter cuidado com os Idos de Março. Convencida de que algo terrível aconteceria, Calpurnia implorou para que César não saísse de casa naquela manhã. Apesar de não ser supersticioso, César refletiu sobre os avisos e por um momento decidiu não ir à reunião do Senado. Ele mandou Marco Antônio até a Cúria para dispensar os senadores, alegando que não compareceria naquele dia. Mas os conspiradores, que já estavam esperando há muito tempo pela oportunidade de assassiná-lo, não podiam deixar isso acontecer. Ao receber a notícia de que César ficaria em casa, Décimo Bruto, um de seus aliados mais próximos e ironicamente também um dos conspiradores, foi até a sua residência. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ele convenceu César a não dar atenção a sonhos e superstições. Ele questionou: o que dirão os senadores? Que César, o grande general, teme os sonhos de uma mulher? O Senado está esperando por você, e sua ausência será vista como um sinal de fraqueza. Essas palavras mexeram com o orgulho de César. Ele era naquele momento o homem mais poderoso da República Romana. Como ele poderia permitir que um sonho o impedisse de comparecer a uma simples reunião? Finalmente, ele cedeu e decidiu ir até a Cúria de Pompeu sem saber que estava caminhando para sua própria morte. Ao sair de casa, César foi acompanhado por diversos aliados e senadores. No caminho, ele encontrou Spurina, que era o vidente que havia lhe advertido sobre os Idos de Março. Com um tom de brincadeira, ele disse: "Bem, os Idos de Março chegaram." Mas Spurina respondeu de forma enigmática: "Sim, chegaram, mas ainda não se foram." Se César levou essas palavras a sério ou não, não sabemos. Ele continuou seu trajeto sem imaginar que aquele seria seu último dia de vida. Ao chegar ao Teatro de Pompeu, onde ficava a Cúria do Senado, César foi recebido pelos senadores. No entanto, Marco Antônio, seu aliado mais poderoso, foi interceptado por um dos conspiradores, provavelmente Trebônio ou Décimo Bruto. Antônio foi afastado discretamente e não conseguiu entrar na Cúria. Esse era um passo fundamental do plano dos assassinos. Marco Antônio era um guerreiro e poderia defender César se estivesse presente. Mantê-lo longe significava que a execução do golpe ocorreria sem interrupções.
Sem suspeitar da traição ao seu redor, César entrou no Senado sozinho. Todos os olhares estavam sobre ele. Assim que entrou no Senado, César foi recebido por Lúcio Tílio Cimber, que fingiu ter um pedido para fazer. Enquanto Cimber distraía César, os outros conspiradores se aproximaram. De repente, Cimber agarrou a toga de César, puxando-a para baixo, e esse era o sinal combinado para dar início ao ataque. O primeiro golpe foi desferido por Públio Servilio Casca, que tentou esfaqueá-lo no ombro. César conseguiu reagir e afastá-lo, mas em segundos foi atacado de todos os lados. Cássio Bruto, Décimo Bruto e outros senadores começaram a apunhalá-lo repetidamente. No total, ele recebeu 23 golpes, mas apenas um deles foi fatal. Um dos momentos mais icônicos do assassinato é a suposta frase de César ao ver o seu amigo e protegido Marco Júnior Bruto entre os atacantes. Segundo a tradição popular, ele teria dito a frase "Até tu, Brutus", antes de cair morto. No entanto, historiadores antigos como Suetônio e Plutarco afirmam que César pode não ter dito nada, apenas cobrindo a cabeça com sua toga ao perceber que sua vida chegava ao fim. César morreu aos pés da estátua de Pompeu, ironicamente um dos seus maiores inimigos no passado. O seu corpo foi estirado no chão da Cúria, encharcado de sangue, enquanto os assassinos erguiam as suas armas, proclamando que haviam libertado Roma de um tirano. Ao invés da celebração que os conspiradores esperavam, o Senado entrou em pânico. Muitos senadores fugiram, temendo que fossem os próximos alvos. Os assassinos tentaram justificar o ato como uma defesa da República, mas a reação da população foi bem diferente. O povo romano não viu o assassinato como um ato heróico, mas sim como uma traição brutal. Marco Antônio, que era um dos aliados mais próximos de César, aproveitou o momento para inflamar a multidão contra os conspiradores. Durante o funeral de César, ele fez um discurso emocionado, lembrando as reformas e conquistas do ditador e mostrando a sua toga ensanguentada para a multidão. O povo, enfurecido, saiu às ruas e incendiou as casas dos assassinos, forçando-os a fugir. Os conspiradores acreditavam que, ao matar César, restaurariam a República. No entanto, o efeito foi o oposto. O assassinato de César gerou uma nova guerra civil e abriu caminho para a ascensão de Otaviano. Os idos de março se tornaram um símbolo da instabilidade política de Roma e do preço da ambição e da traição. Até hoje, essa data é lembrada como um dos momentos mais dramáticos da história, um dia que começou como qualquer outro para os romanos, mas terminou com o assassinato brutal do homem mais poderoso do mundo naquele momento.